Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Voltamos com mais uma entrevista a Ebenezer e desta vez nós estamos aqui com o nosso irmão Pedro Aroeira. Paz do Senhor Jesus, Pedro. Paz do Senhor, pastor. Graças a Deus, feliz de estar aqui participando dessa gravação. Muito obrigado por estar aqui junto conosco, por se fazer presente aqui em nossa entrevista. E nós estamos voltando com mais uma entrevista que vai levar até vocês algumas informações que vai ser de grande utilidade. Hoje, Pedro, nós temos a intenção de nós falarmos a respeito de carreira profissional, vida profissional, mercado de trabalho, e quem vai nos escutar, isso daqui vai ajudar muito os jovens que estão chegando e agora. O motivo pelo qual nós estamos nesta entrevista é: muitos jovens não sabem que carreira profissional devo escolher, muitas vezes termina os estudos e acaba ficando perdendo, sem o norte. Essa é a intenção. E por que nós escolhemos desta vez o Pedro para estar falando? Está com qual idade hoje, Pedro? 20 anos. 20 anos. O Pedro é natural da cidade de Manaus, no Amazonas. Manaus, no Amazonas. E hoje, atualmente, o Pedro está morando em Curitiba. Até então, o Pedro estava no Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Quantos que ficou no Exército? Passei uns 3 anos no Exército e agora estou terminando a minha faculdade de Química. E no Exército estava como? Como segundo tenente. Segundo tenente do Exército Brasileiro. Isto é, com 20 anos de idade. E a faculdade, Pedro? Faculdade, entrei com 17 e termino esse ano. Terminei a faculdade de? Química. Química. O Pedro Licenciatura em Química, mais precisamente. está apaixonado por Química, né, Pedro? O desejo pela Química, né, que eu fui apaixonado, ele começou um pouco mais cedo, logo que eu entrei no ensino médio. Todos nós alunos, né, que passamos ali pela transição, hoje, né, chamado nono ano para o primeiro ano do ensino médio, nós acrescentado matérias novas. Essas matérias vão de Química, Biologia, Literatura e outras do tipo ramificadas das matérias de Português, Matemática e Ciências. E a Química me encantou pelo fato de eu ter curiosidade de saber como funcionam as coisas por trás daquilo que é visível. Nós vemos muitas vezes uma luz acendendo, mas o que faz aquela luz acender? Nós vemos uma água esquentando, mas por que aquela água esquenta? Por que sobe bolhas? Essas coisas foram me interessando e eu fui acabando me apaixonando pela área química. Muito bem. Uma coisa que eu quero que o Pedro fale um pouquinho sobre o que levou você, na época, escolher o Exército. Então, logo no começo eu não queria seguir carreira, eu não pensava em seguir carreira militar. Mas daí eu pesquisando e observando como era dentro do Exército, de instituições militares, como ESA, a MAN, para quem não sabe, a ESA é a Escola de Sargento das Armas, a MAN é a Academia Militar das Agulhas Negras, que são instituições do Exército Brasileiro. Eu pesquisando achei interessante e gostei do que eu estava vendo. Até porque a farda, o uniforme, o jeito que os militares se comportavam, pelo fato de ter uma hierarquia e disciplina que hoje que eu prezo muito, né, pelo fato de eu não conseguir ver muito isso na sociedade, e isso foi me cativando. Nós, como servos de Deus, temos que ter hierarquia e disciplina em todos os âmbitos da nossa vida, não só nas instituições onde você trabalha, mas na igreja. Isso é principalmente plausível ali, você tem que ter hierarquia e disciplina. E depois disso eu entrei e no site do Exército e comecei a ver os concursos que era para ser feito para entrar no Exército. E nisso eu encontrei vários tipos, várias ramificações, concursos temporários, concursos de carreira, como ESA e a MAN, que eu acabei de citar aqui. E dentro desses eu vi um temporário, que eu tive essa oportunidade, e esse curso temporário ele era especificamente para pessoas que faziam ou estavam cursando algum nível superior. Não precisava ter terminado um nível superior, você precisaria pelo menos estar ingressado em uma universidade, tanto pública, tanto particular. Depois disso eu já vi que eu não me enquadrava no requisito.
E fui passando todos os testes até que eu entrei dentro do Exército. No começo é um pouco difícil, né? Nós que estamos acostumados com a vida civil, não temos muito essa visão de caserna, como é chamado. Mas depois de um tempo, de alguns meses, de algumas semanas, nós conseguimos entender qual que é a missão principal, né, das Forças Armadas e nos tornamos pessoas melhores. Pedro, você indica o Exército para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? O jovem terminou os estudos, vai dar início à faculdade, você indicaria? Indicaria sim. Assim, eu vou dar a minha opinião. Você que está no primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro, já está para se formar, falta 3 anos ou 2 anos, o que acontece? Vai entrando nesses sites que eu acabei de falar. Outrora nós poderemos falar com mais calma sobre todos esses sites. Isso é, os cursos que estão disponíveis? Cursos disponíveis para você fazer, mesmo você não tendo nenhum curso fora, curso profissionalizante. Isso são escolas, são provas que você pode entrar apenas estudando o que você estuda no ensino médio, de uma forma mais aprofundada, óbvio, até porque é um concurso público. E você, com seus 18 anos, você já pode ser de carreira de uma Força Armada, se assim você queira. E tirando isso, você pode fazer o quê? Eu indico, terminou os estudos, você, menino, né, um homem de 18 anos, ele obrigatoriamente tem que se alistar em alguma junta de serviço militar. Alistando-se nessa junta, o que pode fazer? Não, mas eu me alistei. E aí, será que eu devo ou não devo ir para o Exército? Muitas perguntas sobre assim, mas eu estou fazendo minha faculdade, será que eu vou perder minha faculdade por causa do Exército? Será que eu não vou poder estudar mais? Porque tem muitos mitos que é ouvido por aí. Mitos tipo, o Exército não vai deixar você sair, o Exército não vai deixar você viver. E não é bem assim que funciona. Muito pelo contrário. Nós do Exército Brasileiro, a gente incentiva muito o estudo. Muito estudo. Até porque é uma primazia você ter uma faculdade. Se você tiver uma faculdade, você já não vai entrar como um soldado. Não desmerecendo, né? Mas você vai entrar já como uma área maior. Você já pode entrar, se formar como um aspirante oficial e logo depois seguir uma área de segundo tenente até o primeiro tenente temporário do Exército Brasileiro. Muito bem. Pedro, outra perguntinha aqui. Em relação à fé, em relação à profissão, à carreira e à fé. A pergunta é pelo motivo que a gente percebe que você é uma pessoa que tem uma devoção tão grande, e a gente percebe o seu amor pela sua fé, pela vida cristã. Em relação à carreira, à profissão e à fé, existe algum problema em a pessoa ser um cristão e pertencer ao Exército, seguir a carreira militar? Você acha que isso seria um atrapalho para quem quer servir a Deus? De modo nenhum. Eu acho muito pelo contrário. Ajudaria muito na obra, ajudaria muito na vida familiar, na vida entre irmãos, né? Irmãos que eu falo não só no âmbito família, mas no âmbito igreja. Pelo fato de você aprender coisas que, quem sabe, talvez você não aprenderia na rua. Você não aprenderia, ou se aprendesse na rua, ia aprender de uma pior forma. E lá não, lá nós temos essa iniciativa de tirar você de uma vida, vamos colocar, civil, e te forjar um militar, mas não um militar que as pessoas pensam, para matar. Não, não é isso. Ordem, decência, disciplina e tudo aquilo que diz direito aos 2 pilares do Exército, hierarquia e disciplina. Nós vemos hoje, pastor, que eu estava conversando com um pastor e ele falou para mim assim, uma igreja que eu gosto de dirigir, que eu gosto de presidir ela, pastorear, é uma igreja que tem militares. Aí me surgiu a dúvida, mas por que uma igreja que é de militares? Pelo fato disso, pelo fato de existir hierarquia e disciplina. Hierarquia é o quê? Você obedecer àqueles que estão superiores a você, sem questionar. Você pode questionar? Óbvio que pode, mas dentro dos parâmetros. Disciplina, disciplinado. 7 horas, é 7 horas. Faz isso, é em ponto. Tudo correto. E dá para nós fazermos as coisas corretas, basta nós queremos. E isso é muito importante para a vida cristã. Importante para a vida cristã como um todo. Voltando à pergunta, atrapalha a fé? Não atrapalha. Né? Nós temos dentro do Exército mesmo, nas instituições militares, nós temos capelões, né? Pastores, padres que vão, né, fazer serviços de religiosidade lá dentro, né, dentro das instituições armadas. E ninguém vai
te desmerecer por causa de você ser de alguma religião ou de alguma professar alguma fé, né? Muito pelo contrário, nós também prezamos muito isso. É bom termos pessoas de fé, porque além da hierarquia e disciplina ensinada pelo exército, nós temos também a fé, que vem ensinando o quê? Você amar o próximo, você fazer a vontade do próximo. Sem falar que quem serve a Jesus também pertence a um exército. O apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, quem está no Evangelho também está alistado em um grande exército que ensina a ordem, a decência, a obediência. Então, está aí uma palavra de incentivo para aquela pessoa que muitas das vezes, se tinha uma dúvida, está aí a resposta para a sua pergunta. Outra questão que nós temos aqui é que o Pedro, além desse desejo aí ardente que ele tem pela vida da carreira na química, o exército que marcou um período muito importante para a sua vida. E se tiver a oportunidade de voltar, Pedro? Voltaremos com todo prazer. Muito bem. E apesar do desejo da carreira militar, o Pedro também é um amante da música, da arte, da música. E nós estaremos falando um pouquinho sobre isso daí. Pedro, o que você tem a dizer? O que a música representa para você no meio de tudo isso? Porque eu percebo que você gosta muito da música, inclusive o Pedro, ele tem um talento maravilhoso, ele tem sido nosso professor aqui, tem nos instruído acerca de música. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a música representa para você e a música para nossas crianças, nossos jovens. O que isso pode significar para eles? Olha, eu sempre digo e eu levo como verdade. A música, ela tem o poder de te influenciar, ela tem o poder de te cativar e de te doutrinar. A música, ela tem esse poder. E eu amo a música pelo fato de eu poder transmitir uma coisa que muitas das vezes eu não consigo falar através de um toque ou de uma canção que eu estou cantando para alguém. E pelo fato da música em si trazer uma tranquilidade para a alma, né? Eu sempre falo, uma música ambiente é uma coisa muito relaxante, muito tranquila e que pode ser usada de uma forma extraordinária, ainda mais dentro da igreja. E eu sempre incentivo as pessoas a procurarem a música pelo fato de você abrir o seu cérebro para conseguir captar mais informações não só a respeito de música. A música, ela é uma complexidade, ela é complexa. Até hoje nós estudamos música. Todos os músicos do mundo, até hoje, estudam alguma coisa sobre a música. Por quê? Porque quando você começa a estudar música, uma parte do seu cérebro começa a abrir. E você começa a entender não só notas musicais, mas também outras questões, como matemática, que a música e a matemática elas andam juntas. Ela tem muita coisa a ver. Então você consegue abrir o seu entendimento quanto à matemática, quanto às matérias comuns do dia a dia e a vida em si. Maravilhoso. É uma arte maravilhosa, né, Pedro? Eu acho uma das artes perfeitas. Tipo assim, pra mim, né, é uma das melhores artes que tem. Nós vemos hoje crianças, jovens, muitas das vezes tão dedicado aos jogos, aos entretenimentos, né, Pedro? Quando na verdade, com muito menos esforço do que para os jogos, um jovem, uma criança poderia aprender música, né, Pedro? Verdade. Eu sempre falo que hoje em dia trocou-se, né, o conhecimento que você tinha por um conhecimento artificial que não é seu. O conhecimento que muitas vezes as pessoas acham que tem hoje não é o seu conhecimento, é o conhecimento de outros, ou seja, é o conhecimento do mundo virtual, não é um conhecimento pessoal que você tem. A música é o seguinte, hoje em dia as pessoas esqueceram instrumentos, as pessoas esqueceram orquestras, músicas melódicas, esqueceram grandes peças teatrais. Por quê? Porque hoje já não tem
já tem uma facilidade a mais de você o quê? Ver, né? Ver uma coisa pela internet, ver uma coisa pelo YouTube, ou então se aprofundar no mundo virtual, que eu não considero uma coisa boa, não considero uma coisa saudável, né? Eu sempre digo que o mínimo de tempo que você passa no mundo virtual é melhor para sua mente. Aí tá, eu não passo no mundo virtual, mas o que eu faço quando eu não fico no mundo virtual? Procure atividades que vão fazer o seu crescimento intelectual, que vai agregar sabedoria para si. Não sabedoria que você busca, que não é sua, uma sabedoria para si, porque uma coisa que ninguém pode tirar de você, o primeiro é Deus, é Jesus, e outra é a sabedoria. O que você sabe, ninguém pode tirar isso de você. Você vai ter isso pro resto da sua vida. Ou seja, basta apenas querer. Salomão disse assim que uma pessoa inteligente busca sabedoria. Uma pessoa inteligente busca sabedoria. Está aí as palavras do nosso irmão Pedro. Pedro, e em relação ao Senhor Jesus e aos dias que nós estamos vivendo, uma palavra para os nossos irmãos. Permaneceis firme na graça que é em Cristo Jesus, não nos deixando influenciar, não nos deixando levar por coisas fúteis desse mundo. Nós venhamos, eu quero deixar o capítulo 1 de Salmos, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós vemos aí, a partir desses salmos, que o estudo, não só o estudo secular, mas o estudo da palavra de Deus é uma das primazías, uma das coisas mais importantes que nós, como cristãos, temos hoje. Que prezar. Pedro, no meio de tudo isso daí, aconteceu alguma coisa na sua vida que você tem como testemunho até aqui? Olha, aconteceu bastante coisa que eu posso dizer que vários livramentos, né? Posso contar, testemunhar de bênçãos que Deus me deu, né? Uma das bênçãos foi Deus ter feito eu entrar, né, nas Forças Armadas. Uma das bênçãos foi eu ter passado em uma universidade. Uma das bênçãos foi eu ter conseguido. Você dedica isso a Deus, Pedro? Dedico bastante. De seu conhecimento, de seu esforço próprio, você acredita que você não conseguiria? Sim, eu acho eu acho assim, pastor, a partir do momento que nós somos cristãos, que nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos as nossas limitações, as nossas dificuldades, o que podemos fazer e o que não podemos. Certo. Muitas pessoas dizem assim, o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, óbvio, né? E o que Deus vai fazer, o que você não pode fazer, Deus faz. Mas levando isso para a questão de estudo, para a questão, né, da música, de estudo da música, estudo secular, você passar num concurso, numa prova, etc. Você tem que ter um esforço. Você tem que ter um esforço. Só que o que nos ajuda e o que não nos faz desistir é justamente a presença de Jesus. A partir do momento em que você pega um plano que você deseja. Senhor, eu quero isso, isso e isso. O Senhor pode fazer isso para mim? Entregar nas mãos de Deus e contar detalhes, sabe? Uma coisa que eu aprendi. Contar literalmente o que você quer. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu queria isso, tá, mas é uma coisa muito vaga. Eu sei que Deus sabe de tudo. Eu sempre gosto de quando eu vou fazer uma oração, que, né, nós não nem devemos pedir também, mas devemos mais agradecer a Deus por tudo que Ele fez pelas nossas vidas. Eu sempre peço nos detalhes, Senhor, vou dar um exemplo. Senhor, queria ir lá para aquela cidade, queria fazer uma faculdade de química, queria entrar numa força armada, queria ser aspirante oficial do Exército Brasileiro, né? Queria poder me formar. E, Senhor, cumpra esse desejo na minha vida, né? Que eu vou te agradecer. Eu sou muito grato ao Senhor. Aí nisso eu tenho um testemunho para contar, porque tudo isso Deus me proporcionou. Deus me proporcionou e hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Pedro, isso é exatamente do jeito que você falava com ele. Do jeito que eu falava com ele. Muito bem. Deus conhece o propósito do coração e nós conhecemos as nossas limitações. Existem coisas que para nós está além dos nossos limites. Em outras palavras, que para nós seria impossível.
E as coisas impossíveis são as coisas que o Senhor trabalha em favor dos seus santos. Está aí as palavras do nosso irmão Pedro Aroeira. Deus abençoe a sua vida, Pedro. Continue com essa devoção maravilhosa, que o Senhor é contigo. Muito obrigado por participar de nossa entrevista, para essa palavra de incentivo para os nossos irmãos que estão nessa caminhada, na escolha do mercado de trabalho, terminando os estudos, o que eu devo fazer, o que eu não devo, que área que eu devo atuar. Está aí as palavras do Pedro Aroeira, esse servo de Deus, que agora está congregando conosco aqui em Curitiba, ele que serve ao Senhor Jesus já há alguns anos, né, Pedro? Já faz um tempinho. Eu conheci o Pedro há quase 20 anos atrás, e hoje está aqui sentado do meu lado, glorificando o nome do Senhor Jesus, ele, a família dele, que é uma família muito querida nossa, do nosso coração, da região de Manaus. Ele tem a vovó lá em Manaus. A vovó está com quantos anos, Pedro? Vai fazer 93 esse ano. 93 anos, lúcida. De vez em quando ela fala comigo pelo telefone, e quando fala alô, como a senhora está, ela de forma lúcida conversa comigo e começa a pregar pelo telefone. A nossa irmã Francisca de Manaus, no Amazonas. Deus abençoe o povo de Manaus, Deus abençoe a família aí do irmão Pedro, Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Eu queria agradecer também, né, pastor, por estar aqui, né, por participar dessa entrevista. Eu creio que vai ajudar muitos, principalmente o público jovem da nossa igreja, né, que assiste, né, nossos vídeos. Nós temos jovens especiais maravilhosos, ou outros jovens que assistem, né, porque está no YouTube, né, então vai para todo mundo. Você que está assistindo, né, nossos jovens que são tem um futuro muito grande, né. Não desista dos sonhos que você quer mesmo, não desista. Às vezes é o seguinte, pode parecer difícil, pode parecer complicado, eu sempre falo, né? Estudar, pessoal, é chato, é cansativo, você fica 10 horas sentado na frente de um computador lendo artigo, lendo livros, só que lembre-se, tudo isso tem uma recompensa, assim como na palavra de Deus. Se nós meditarmos dela, né, não esquecendo de meditar na palavra do Senhor, por favor, né? Entenda que nós temos que estudar, mas também temos que ter um tempo para Deus, né? Tempo preciosíssimo para o Senhor. Então, no meio dessa caminhada, vai dar preguiça, vai dar cansaço, vai dar sono, desânimo. Só que nós temos que pensar o quê? Não, isso aqui é uma fase, isso é um tempo. É melhor eu me esforçar agora do que eu não poder fazer nada depois e sofrer depois. Ou seja, vamos sofrer agora enquanto eu estou com uma força, enquanto nós somos jovens, estamos na flor da idade. Vamos se esforçar. Porque daqui, se você se esforçar em um ano, no outro ano a sua vida pode mudar completamente. Está aí. Para o resto da vida. Maravilhosas. Deus abençoe por essas palavras incentivadoras. Em nome de Jesus, que eu creio que vai ser de muita utilidade para os que assistirem este vídeo. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, muito em breve nós estaremos voltando a falar com o nosso irmão Pedro Aroeira e ele vai estar te dando orientação acerca dos cursos disponíveis para a vida profissional, cursos que pode agregar, né, Pedro? Pode agregar no currículo, né? Eu sempre falo que um currículo é muito bom você ter informática, que é coisas que o mercado precisa, ainda mais na era que nós estamos, né? Uma era que tende-se a ser mais tecnológica do que agora. Nós temos que ter, é bom ter cursos. Você fez, Pedro, algum curso que você indicaria para eles? Algum curso que você poderia falar agora? Dos cursos que eu sempre indico, informática e idiomas. Informática e idiomas. Esses cursos estão disponíveis em alguma plataforma? Tem disponíveis em universidades federais, estaduais, de forma gratuita, né? E só basta você fazer uma inscrição, né? Nisso nós podemos falar em outro vídeo certinho, detalhadamente, como você fazer, né? Quando abrir as inscrições, quando abre, como faz, como ler o edital, como saber como é que fazer, como se inscrever, o que precisa ter. Nisso a gente pode falar no outro vídeo, mas idiomas e informática eu compreendo como se fosse um dos principais cursos que você tem que ter. Contando também a administração. Por quê? Porque essas áreas de curso você pode arrumar emprego em vários lugares. Primeiro, que todo lugar vai ter um computador. Todo lugar você vai precisar mexer em alguma coisa de tecnologia. Segundo, se você for querer trabalhar em uma área
que mexa com turismo ou que mexa com pessoas, com mercado, recepção, mercado, hotelaria, que é um dos cursos bem famosos também. Você precisa ter um idioma e isso vai te garantir o quê? Uma vaga na frente daquele que não tem um idioma. Por isso que é bom nós termos uns cursos a mais. Aí eles vão olhar, mas você fala inglês? Não, não falo, mas o outro fala. Quem que vai ficar? O que fala inglês. As prioridades. Infelizmente assim, né? É por disputas, né? O quanto mais você tem, mais você vai, né? Infelizmente, né? No mercado de trabalho é assim. E ninguém vai te pegar porque não, vai aprender, não. Geralmente você faz um curso, se aperfeiçoaliza, tem que saber mexer mesmo. Você tem curso de informática avançada? Tem. Sabe mexer no computador? Sei. O que você sabe mexer? Isso. Excelente. Dentro dessas áreas, você vai ter que saber dominar essas áreas. Digo mesmo por idioma. Sabe falar inglês? Sei. Qual o nível de inglês? Do pré-avançado para o avançado já é um ótimo grau de inglês. O que você vai buscar? Fluência. Por quê? Porque hoje em dia precisamos de muitas pessoas que têm idiomas e não tem muitas pessoas no Brasil que têm cursos de idiomas. Podemos citar um exemplo da carreira de comissário de bordo, carreira de piloto de aeronave, que para você fazer, você não precisa de muita coisa. Você precisa se inscrever, fazer um curso de 3 meses e se formar como um comissário, uma comissária e viajar pelo mundo. Só que precisa ter o quê? Idiomas. Muito bem, está aí então essa orientação, o incentivo, o testemunho do nosso irmão Pedro Aroeira. E muito em breve nós estaremos voltando com mais comentários, orientação, incentivos para os nossos jovens que estão aí, a escolha de uma profissão, mercado de trabalho, o que eu vou fazer da minha vida agora, não sei o que eu vou fazer. Deus te abençoe em nome de Jesus e continue conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueçam se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tudo isso que a gente falou, coloca nos comentários, né, pastor? Sim. É bom colocar nos comentários que daí a gente lê e daí a gente pode falar um pouco no outro vídeo. Muito bem. Deus abençoe a sua vida. Pedro, Deus abençoe. Muito obrigado por sua participação na nossa entrevista. Que Deus em Cristo te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe a todos.